Como conseguir apoio da família nos seus projetos? Seja todo mundo bem-vindo, que estão participando. Esse é o terceiro episódio da série Produtividade em Foco. Hoje vamos falar como você consegue apoio da sua família para os seus projetos e o principal, o porquê que você necessita desse raio do apoio. Por que a gente tanto busca o apoio das pessoas, não falar só família, o apoio das pessoas para que a gente consiga fazer os nossos projetos entrar em andamento. Por que a gente necessita tanto de ter o apoio das pessoas ao nosso entorno para que a gente possa colocar os nossos projetos em andamento? Por que a gente precisa? Qual é o fator biológico, qual é o fator cognitivo, vamos assim dizer, para que a gente busque incessantemente essa necessidade de apoio? É uma característica muito do ser humano, tá? São poucas as pessoas que conseguem, por conta própria, botar os seus projetos à frente sem necessidade de apoio nenhum. A maioria das pessoas, elas necessitam desse apoio, desse amparo, de que as pessoas estejam do lado dela falando vai dar certo, acredito. As pessoas necessitam muitas vezes disso. Primeiro fator, tá? Tudo que eu vou dizer aqui hoje, não leve como ferroada. Entendam com amor. Isso aqui não é eu mesmo falando necessariamente, não é só uma ideia minha, existe muito estudo por trás. Dentro da neurociência, a gente fala que quando você necessita muito do apoio dos outros, é porque você está, o que a gente chama de uma carência do ego. Aquela necessidade incrível de toda hora você precisar de apoio de alguém, nada mais é do que uma carência do seu próprio ego. Não entendam mal, eu vou explicar aqui o porquê que a gente faz isso. Também no final eu vou explicar como é que a gente consegue... Na verdade, eu vou dar o que a gente chama de a dica de ouro, a receita de ouro. Se você quiser, por exemplo, eu quero começar a andar sem depender do apoio da minha família. Pois é, eu vou explicar primeiro o porquê que a gente faz isso. Depois eu vou dizer as 7 dicas que eu tenho para que você consiga andar mesmo sem o apoio. E no final, a receita de ouro para que você destrave de uma vez essa trava. Porque muitas pessoas elas acabam travando e não fazendo o que deveria ser feito, não fazendo aquilo que elas sonham em fazer, justamente porque ela fica amarrada na necessidade de um apoio maior. Claro que há casos e vem casos, tá? Não existe a receita única para todo mundo. Sabemos que nós somos seres humanos, cada ser humano é diferente um do outro, então existem diferentes peculiaridades. Mas, em média, a maioria das pessoas, quando se fala de necessidade de apoio, nada mais é do que uma carência do seu próprio ego. Beleza. Então, me explica um pouquinho sobre isso. O ego, na verdade, ele é aquela necessidade que a gente tem de como se a necessidade... Vamos pegar como a gente era criança. Aquela necessidade de ser adulado, aquela necessidade de falar, vai lá, fulano, tá fazendo certo. Vai lá, fulano, tá fazendo isso aqui certo. Aquela necessidade de estar sempre sendo monitorado. E nós fomos ensinados desde criança de que a gente só pode fazer algo se você estiver sendo monitorado. Você não pode arriscar algo novo. Então, a gente é ensinado dessa forma. Quando o seu filho derruba, ou se você é filho, se você é novo, ainda mora com seus pais, quando você derruba algo, o que seus pais falam? Normalmente quando as crianças são pequenas, você não tem tamanho para isso, você não pode arriscar isso. Tá vendo como você quebrou tal coisa? Então a gente é ensinado, praticamente desde a infância, de que a gente não pode arriscar algo novo. Isso, a gente é ensinado. Imagine que se você passou lá desde criança até a sua fase adulta sendo ensinado que arriscar algo novo, tecnicamente falando, é errado. Então isso vai criando certas conexões neurais no seu cérebro e faz com que você tenha essa característica hoje de ter uma certa necessidade de que as pessoas estejam validando aquilo que você está fazendo. Porque quando as pessoas não validam, você se sente mal, você fica carente, vamos assim dizer. Um termo meio leigo, tá? Mas a necessidade inconstante de ter apoio dos outros, normalmente é porque a gente está com o nosso ego muito inflado, tá bom? Nosso ego está muito inflado. Qual é o problema disso? Tem a solução, mas qual é o problema disso? Normalmente, pessoas que têm o ego muito inflado, a gente muitas vezes relativiza ou acaba dando nomes diferentes para isso, tá? Mas no sentido literal, em que o ego, na verdade, ele te dá uma certa dependência emocional. Você depende emocionalmente de que você tenha apoio. Se você não tiver apoio, o seu emocional fica como se fosse fragilizado. É como se dentro de nós,
Quando nós está com o ego muito, nosso ego está muito inflado, nós necessitamos de carência, nós necessitamos do tempo todo de apoio. A gente entra numa característica de submissão. Então a gente foi ensinado desde criança que a gente tem que ser submisso, que as pessoas têm que apoiar, que as pessoas têm que apoiar, que as pessoas têm que olhar pra gente e ver a gente fazendo as coisas tudo certinho, você não pode errar. Então desde o começo você foi ensinado a isso. Então mesmo quando você chega na fase adulta, a gente não consegue se libertar dessas amarras que foi sendo colocada em nós ao longo de todo esse tempo. Então você fica muito submisso e emocionalmente você fica meio dependente. Você fica dependendo se os outros estão apoiando. Eu não posso chorar em público porque senão os outros vão achar que é feio. Eu não posso arriscar isso aqui porque os outros vão criticar. Entende? Você foi ensinado. Você foi ensinado. Todos nós fomos ensinados. Muito raramente você vai encontrar alguém que foi ensinado a ser uma pessoa realmente livre. Nós, com amor, claro, os nossos pais nos ensinaram a ser pessoas presas. Os nossos pais, na verdade, poucos são os pais que ensinaram os filhos para o mundo. A maioria dos pais ensina os filhos para eles se tornarem presos. Emocionalmente, vamos assim dizer, tá? Não literalmente, mas emocionalmente os filhos crescem presos, porque ele tem aquela dependência de que sempre vai ter que alguém apoiar para ele fazer alguma coisa, tá bom? Muitas vezes as pessoas que passam por esse problema de ter a necessidade de apoio, elas acabam muitas vezes deixando os próprios desejos. Imagina, eu quero alguma coisa, mas como ninguém me apoia, eu deixo de fazer aquilo para fazer o que os outros acham que é certo. Esse é o grande problema. É errado você precisar do apoio dos outros? Não tem nada de errado com isso. Nossa, que bom você estar num ambiente onde as pessoas te apoiam, falam que o que você está fazendo está certo. O problema é que muitas vezes isso acaba extrapolando e você, por talvez ter uma ótima ideia, nossa, eu vou fazer isso com a minha vida, por poucas pessoas apoiarem, quase ninguém apoiar, você pega e trava e você começa a fazer exatamente o que os outros querem e não o que você desejaria. Daí vem aquela história, a vida infeliz, muitas vezes a pessoa entra em depressão porque está fazendo algo que não gosta e porque ela não consegue se libertar dessas amarras. Então a gente fala, muita carência de ego, essa carência de sempre cuidado. Enquanto você não se libertar disso, dificilmente você vai conseguir avançar muitas vezes. Toda vez que você vai fazer algo diferente, a primeira coisa que vem é a ansiedade. Bate a ansiedade na pessoa por quê? Você não sabe o que vai encontrar do outro lado. E aí chega o medo, aí vem o autocrítico, muitas vezes falando, não vai dar certo, ninguém está te apoiando, isso não vai funcionar. Então você tende a ficar cada vez se travando mais. Você cria, neurologicamente, você criou uma necessidade de ter apoio. A maioria das pessoas tem essa necessidade. Inclusive, se a gente for ver a história humana, nós somos... o ser humano ele só é vivo até hoje por causa muitas vezes dessa reunião em grupo. O ser humano era um ser criado para viver em grupo. E esse ser criado para viver em grupo, aquela pessoa que se desgarra do grupo, normalmente, no passado, o que acontecia com essa pessoa? Ela morria. Porque ela estava sozinha, na savana, na floresta, então ela morria. Então o ser humano ele foi desenhado, o seu cérebro foi se desenhando para ele viver em grupo. Para ele fazer o que o consenso está dizendo. Se o consenso está dizendo que isso aqui está errado, tecnicamente... é errado. Só que nós vivemos num mundo hoje que você pode arriscar um negócio diferente, você pode fazer coisas diferentes. Não necessariamente você vai morrer por causa daquilo. Claro, se não for nada extraordinário, sair empinando, andar 200 por hora de carro, não estou dizendo isso, mas você pode arriscar coisas, você não vai morrer por causa disso. Mas, instintivamente, a gente quer o apoio do grupo. Inclusive, a gente até fala, né? O grupo, ele molda uma pessoa. Quando você está num grupo em que o grupo é mais empreendedores, você tende a criar características empreendedoras também. Se você está num grupo que ele é mais passivo, menos risco, você tende a ficar junto com aquele grupo. Porque a gente tem essa característica de sempre ir se moldando aos grupos. Beleza? Então, por que eu necessito tanto dos apoios dos familiares? Porque o raio do nosso ego ele é muito carente e ele necessita desse apoio. Ele necessita de estar sempre ali sendo massageado, acariciado. Imagine se você fala, não, tem uma ideia nova aqui agora. E toda a sua família chega, vai lá, vai lá. Rapaz, você sai igual um avião, você sai explodindo. Vou fazer. Mas só que você precisa disso. A maioria do ser humano precisa disso. E, na verdade, neurologicamente precisamos. Mas, na realidade, não deveria ser assim, né? Porque todo mundo somos adultos. Você fazer algo diferente não significa que você vai perder a vida com aquilo. Então, mas o nosso cérebro ele foi desenhado desde criança para que a gente necessite disso. Então, se você precisa do apoio dos familiares e os seus familiares não te apoiam, depois eu vou explicar porque eles não te apoiam, tá? Se você necessita, não se sinta mal. É normal, você necessita
Neurologicamente, o seu cérebro é desenhado para necessitar disso, por causa do seu ego. O seu ego ele é carente desse apoio, ele necessita desse apoio. Se você for aquela pessoa também, não, eu não quero apoio de ninguém, pode ter certeza, essa pessoa ela precisa de apoio sim, talvez ela está naquele momento mais forte. Inclusive, quando a gente vai trabalhar os perfis comportamentais, por exemplo, tem os 4 perfis. Pessoas que têm característica, por exemplo, de ser executores, eles têm uma tendência a ser pessoas que arriscam mais. Então, se você é um perfil executor, você vai ser aquela pessoa que vai sair fazendo e tô pouco me lixando porque os outros pensem. Mas só que os outros 3 perfis, não. Todos os outros 3, eles necessitam desse apoio das pessoas, eles são mais carentes, eles gostam. Vamos pegar, por exemplo, o comunicador. O comunicador, ele fala pra lasqueira, ele sai falando para todo mundo. Mas se alguém fala mal dele, nossa, ele fica mal, ele fica deprimido. O planejador, então, ele gosta de contato com pessoas. O analista também, ele não gosta de criar confusão com ninguém. Então, a maior parte dos seres humanos, mesmo dentro dos perfis comportamentais, eles tendem a querer o apoio do seu grupo. E mesmo os executores, que são as pessoas, normalmente são os grandes empresários, eles tendem a ter esse perfil. Esses executores, mesmo assim, eles buscam outros executores para eles estarem junto. Porque são pessoas que vão entender eles com mais facilidade, tá bom? Então, faz parte da característica do ser humano, faz parte do ego do ser humano, ele é carente, e ele necessita desse apoio, tá bom? Olha lá, consequências. Aí vem vou trazer consequências boas e ruins, tá? A consequência da gente ter um ego que precisa de carinho. Vou colocar dessa forma aqui, nome bonitinho, nosso ego precisa de carinho. Nós sermos carentes, vamos assim dizer, de apoio, traz coisas positivas e negativas. Vamos pegar aqui a coisa positiva. Normalmente, pessoas que têm essa carência, elas podem ser pessoas facilmente sociáveis, porque se eu tenho uma carência de ser aprovado, então eu vou me conectar mais facilmente com pessoas. Então eu me socializo muito mais fácil. Entende? Porque eu preciso do apoio das pessoas. Então eu chego, eu converso, eu tento convencer a pessoa da minha ideia. Então eu são pessoas que socializam mais. Por isso que o ser humano, a maior parte dos seres humanos, eles gostam de viver em sociedade, porque eles gostam de achar onde é que apoiam eles. Normalmente, assim, pessoas que precisam muito do apoio, eles tendem a ser artistas, porque na arte, vamos pegar atores, por exemplo, o que os atores tentam fazer? Eles tentam convencer a gente a gostar deles. Basicamente, essa é a função do ator, né? Ele interpretar algo tão bem que a gente goste de uma interpretação, de uma encenação dele. Então, de tanta necessidade que ele tem de ser acariciado e ser aprovado, eles acabam se tornando pessoas muito boas em artes, pessoas muito boas em se socializar. Muitos políticos acabam tendo essa necessidade também. Eles têm aquela... Não são todos, tá? Mas muitos deles acabam tendo essa necessidade de ser aprovado, de que as pessoas falem, você está indo bem, você está indo bem. Então eles buscam muito isso. São pessoas que tendem a gostar muito de ter a aprovação das pessoas. Profissões, por exemplo, vendedores, pessoas que normalmente são artistas... alguns do meio político, eles gostam de estar no meio do povo e sendo aplaudido. De certa forma, são pessoas que se adaptam muito bem. O problema delas é que elas não conseguem tirar um projeto, por exemplo, não conseguem tirar um projeto do papel. Mas elas são pessoas que se adaptam muito bem em sociedade, elas conseguem conviver muito bem. Porque elas necessitam o tempo todo de estar alguém falando alguma coisa positiva para ela falando alguma coisa positiva para alguém. Ela fica necessitada, fica naquele campinho ali, naquele mundinho, necessitando daquilo. Coisas ruins, vamos dizer assim, a parte ruim, é que as pessoas normalmente elas vivem em busca de aprovação. Vivem, literalmente. Inclusive tem alguns psicólogos, eu estava lendo um artigo hoje, que, se eu não me engano, é da USP. Ele falou desse jeito, dizer que muitas dessas pessoas elas tendem a ter problemas psicológicos futuramente, para vocês terem ideia. As pessoas tendem a ter problemas psicológicos justamente porque pelo fato de elas viverem em função de agradar as outras pessoas, elas tendem muitas vezes de reprimir os próprios sentimentos. E o fato de elas reprimirem os próprios sentimentos, aquilo vai remoendo em determinado momento, segundo o pesquisador da USP, ele tende a ter uma probabilidade um pouco maior de adquirir doenças psicológicas. Justamente pelo fato de tentar o tempo todo agradar todo mundo. Muitas vezes, para uma pessoa que necessita, por exemplo, de ser aprovado o tempo todo pelos outros, ela tem muita dificuldade de desagradar. Imagina como é desagradável. Nossa, eu preciso do apoio de todo mundo para poder fazer algo. Aí, do nada, eu tenho que fazer algo que desagrada aquele grupo de pessoas. Aí eu me sinto mal. Aí, para não me sentir mal, o que eu faço? Eu fico fazendo coisas que eu não gosto, mas para agradar o grupo. Mas, psicologicamente, eu estou
me maltratando por dentro. Beleza? Vamos lá então. Como é que eu faço? Ó, eu separei aqui 7 passos, segundo esse mesmo pesquisador, 7 passos que vão ajudar a gente a pegar e a controlar. Só lembrando, gente, lembra que eu falei para vocês? O nosso ego, ele já veio desde a infância. Você não vai conseguir literalmente eliminar. Agora eu não tenho mais ego, eu não preciso mais de carícia. Você não vai conseguir fazer isso. Isso vem dentro de nós. Nós fomos educados desde criança a ser assim. Se você, não, então eu não vou fazer isso com meu filho. Quem é que vai deixar o filho sair por aí? Não, a determinado nível, você sempre vai fazendo isso com as pessoas. Isso faz parte, muitas vezes, do nosso próprio mecanismo humano. A gente vai fazendo isso com as pessoas. O que você pode fazer é controlar. Falar assim, não, a partir de agora eu vou sair pelo mundo, eu não vou mais agradar ninguém. Não, dificilmente você vai conseguir. Uma hora ou outra você vai acabar cedendo. A gente sempre busca. Tem até o ditado, né, que todo filho um dia chora o colo de mãe. Você pode ser o filho mais bruto no mundo, mas uma hora ou outra você vai chorar o colo de mãe. O que é chorar o colo de mãe? Necessitar de um apoio. Necessitar daquela pessoa. Não, meu filho, é assim mesmo que acontece. Você sempre vai voltar. Faz parte da característica do ser humano. O que eu vou trazer 7 passos para que você possa controlar e talvez destravar ou começar a te destravar para você ir caminhando e começar a depender menos do apoio das pessoas e começar a depender cada vez mais do seu próprio planejamento, da sua própria organização, e dessa forma você começar a tirar do papel ou tirar da cabeça, muitas vezes, aqueles projetos que você sonha em fazer e você não faz porque fica ali esperando. O dia que todo mundo me apoiar, eu faço. O dia que o fulano me apoiar, eu faço. O dia que o ciclano me apoiar, eu faço. E aí você passa anos, décadas, passa uma vida e não faz, porque está esperando o apoio. Então essas 7 dicas vou tentar destravar, tá? Só lembrando, você levou muitos anos para travar. Não vai ser assistindo uma live que você vai destravar, mas pode ser um começo. A gente sempre fala sobre os gatilhos, né? Pode ser um gatilho para ir desencadeando novas ações. Vamos lá então. Primeiro passo para a gente começar a controlar esse nosso ego é deixar de ficar ofendido. A gente tem muito disso. Nós, seres humanos, somos muito disso, né? Quer dizer, alguém falou, não, já fiquei em cara virada, já fiquei ofendido. O fato de você ficar ofendido nada mais é do que o seu ego. Meu ego foi ferido. Nossa senhora, parece que a pessoa foi lá e enfiou uma faca dentro de mim. Aí até fala assim, quando você parar e falar assim, não, por que eu estou ofendido? Essa simples pergunta, inclusive, quando eu fiz formação em coaching, minha mãe fala assim, quando alguém falar alguma coisa para você e você ficar ofendido, você não pergunta para a pessoa por que a pessoa te ofendeu, você pergunta para você mesmo, por que você ficou ofendido? Porque aquela palavra, se ela ofendeu você, é porque ela feriu o seu ego. Então, de algum modo, você tem algo dentro de você. Na psicologia a gente fala, é como se você tivesse uma ferida aberta. Entende? Então, se você é uma pessoa que se ofende demais, provavelmente deve ter alguma ferida interna sua que não está cicatrizada, alguma ferida meio aberta. Então, a lógica é, deixe de ficar ofendido, ofenda-se menos. Ou, aí, assim, claro que como é que eu vou me ofender menos? As pessoas vivem me falando coisas. Aí, assim, mas que coisas são essas? E aí você começa a padronizar. Quais são as coisas que eu me sinto ofendido? Quais são os padrões de palavras que me deixam ofendido? E aí o segredo está sempre no nosso ego. Nós não conseguimos impedir que uma pessoa fale uma frase pra gente. A gente é impossível. A gente fala assim, agora eu vou fechar a boca de todo mundo e ninguém vai me falar essa frase. Não. A única coisa que eu consigo controlar é o que eu falo com aquilo que eu ouvi. Então, se eu ouço algo e aquilo me ofendeu, o que eu tenho que buscar? O porquê que isso me ofendeu? Reflita muitas vezes, por que eu estou ofendido com isso? Se for algo muito frequente, isso acontece muitas vezes entre relacionamentos. Pessoas entram num relacionamento e aí acontece algum atrito entre eles e aí a gente chama de qualquer palavrinha se torna uma briguinha. Qualquer palavrinha se torna uma briguinha. O que é aquilo? Nada mais é do que você está com o seu ego lá em cima e aí qualquer palavrinha você tá falando para mim, né? Entende a lógica? É basicamente isso. Se você. É a mesma coisa na vida real, vamos assim dizer, nós no mundo, é mais ou menos como se fosse um casal. Se você está se ofendendo, se você está se sentindo ofendido demais, talvez não é o outro, talvez seja eu que esteja com a ferida aberta e aquilo está desencadeando. Claro que há casos e há casos, tá? Se você estiver muito ofendido, estiver de boa com você mesmo, talvez mudar de ambiente também resolva, tá bom? Mas, como o ego, cada um pode cuidar do seu, então
se ofenda cada vez menos. Ou identifique o porquê que você está se sentindo ofendido e trate aquilo dentro de você mesmo. Claro, lembra que eu falei, isso demora tempo. A gente pode... você diminuir o seu ego, isso é algo com o tempo. É algo... A gente chama de algo lento, mas que é possível. Se você fizer um pouquinho todo dia, uma hora você chega lá. Outra coisa, libere a sua necessidade de vencer. Todos nós queremos. O ser humano, igual tem um velho ditado, né? O ser humano nasceu para vencer. A lógica é, pergunta para qualquer pessoa que já competiu alguma vez na vida, quem é que gosta de perder? Não é natural. O ser humano gosta de vencer. Só que muitas vezes a gente encontra pessoas que, com medo de ofender os outros, ou com medo de que os outros olhem diferente, com medo disso a pessoa muitas vezes nem compete, ou a pessoa, eu não quero, eu não vou nem entrar nesse jogo, porque vai que eu ganho, né? É sempre aquilo, deixa o outro. O que você muitas vezes precisa é libertar a necessidade que você já tem. Todo mundo quer ganhar. Não estou dizendo ganhar, sair por aí passando por cima dos outros, não é essa a lógica. É crescer, evoluir mesmo. Quando você liberta, eu até falo, é como se fosse um leão enjaulado. O ego, ele é tão forte que ele te mantém preso. Se você libertar a vontade de vencer, a minha vontade de vencer, se ela for maior do que a minha necessidade de apoio, de palavrinhas bonitas, você faz aquilo que tem que ser feito. Se você falar assim, realmente, eu quero fazer isso, porque eu quero mesmo. Se você desejar algo mesmo, aquela vontade de vencer, a gente chama de fome de vencer. Quando você tiver fome de vencer mesmo, as palavras dos outros, elas pouco vão ter significado dentro da sua vida. Então, liberte aquilo que você já tem, que é algo instintivo. Todo ser humano tem vontade de vencer. Você já viu alguém vencendo, por exemplo, a Olimpíada e falar assim, que triste, venci a Olimpíada. Ninguém fica triste por vencer a Olimpíada. O ser humano, o cara pode vencer uma corrida. Tem 3 amigos aqui, nós apostamos uma corrida. O cara chega lá no final todo alegre, como se estivesse ganhando a Copa do Mundo. A necessidade de vencer, ela é inerente, ela vem do ser humano. Liberte muitas vezes. O que falta muitas vezes para nós, para poder diminuir mais. E é tão louco, porque é meio que viciante, né? Quanto mais você vence, mais você quer vencer. Quanto mais você vence, mais você quer vencer. Aí daqui a pouco você já tem que cuidar para você não querer passar por cima dos outros, tá bom? Mas, a princípio, liberte essa vontade que você tem de fazer algo, de vencer mesmo. Não, o meu sonho era fazer isso. Mas será que é sonho mesmo? Liberte-se. Vá em frente. Muitas vezes você necessita tanto do apoio dos outros que você abandona seus próprios sonhos. Então, liberte a sua vontade de vencer. Outra, abandone. Essa aqui é clichê. Abandone a necessidade de estar certo. Abandone. Você não precisa estar certo. Inclusive, é uma das coisas. Por eu ter medo de errar, eu não faço. Porque se eu errar, eu vou ser criticado, então nem faço, porque eu dei nenhum erro. Se você abandona a necessidade de estar certo, o erro, na verdade, ele é apenas uma consequência. Eu fiz algo aqui e errei. Pronto, vou fazer de novo que vai dar certo, entende? Abandone o medo de errar, abandone o medo. Medo de errar, não. Tem medo de errar? Claro, sempre com cautela. Mas o abandonar o medo de errar te põe a fazer algo, põe a agir. Quanto mais você age, menos necessidade você tem de ser acariciado ou elogiado. Quanto mais você age, menos você precisa ser acariciado. Então, abandone o medo de errar. Errar, todo mundo erra. A questão é, muitas vezes você, por medo de errar, você para de fazer tudo na sua vida. Eu tenho medo de errar e eu não faço nada. Aí eu não fazer nada, eu não erro. Mas se eu não erro, eu também nunca acerto, porque eu não faço nada. Entende a lógica? Então, inclusive tem... Mel Consta, na verdade, o nome dela. Ela mora em Orlando. Eu fiz formação de coaching com ela. Ela fala, ela trabalha muito essa questão de medo, de travas, de gatilhos emocionais e tudo mais. Ela fala de jeito que todo campeão, ele errou mais do que acertou. Ela falou assim, e qual é a diferença entre o campeão e o não campeão? Ela falou assim, muitas vezes o campeão errou mais. A única diferença, ela falou assim, você não existe um vencedor de uma corrida de Fórmula 1 se o cara nunca errou na vida. O cara já errou tanto, mas já errou tanto que ele aprendeu. Agora a pessoa que não erra, ela não aprende. Se ela não aprende, se ela não erra, ela não aprende. Se ela não aprende, ela não avança. Entende? Então abandone o medo de errar. Errar faz parte. O que não pode, nós errarmos no mesmo passo toda vez. Aí vem aquele velho ditado da vovó, né? Errar uma vez é aprendizado, errar 2 vezes é burrice. Errar a 3ª vez, aí já não tem salvação mais não. Abandone aquela necessidade de se sentir superior. Muitas vezes, pelo meu medo de errar,
Eu quero sempre ser a pessoa certa da mesa. Então, por eu querer sempre ser a pessoa certa da mesa, eu não faço nada que corra o risco de perder aquele minha arte de superioridade. Inclusive, quando a gente fala, toda vez que você vai fazer algo diferente, o que você está colocando em jogo, muitas vezes, é a sua própria reputação. O que é a reputação? Ah, fulano sempre disse que está certo. Ah, tá vendo? Lá errou. E aí você, por medo de perder aquele status de, não, eu nunca fiz nada de errado, você pega e não avança. Então, abandone o medo de ser superior. Não, abandone. Não tenha necessidade de ser superior a ninguém. Faça aquilo que tem que ser feito. Se vai chegar um momento, inclusive tem gente que fala, tem uma história engraçada de um cara que jogava tênis. Aquele cara, o cara ele era, se eu não me engano, 286, era a posição dele no ranking mundial. Ele acertava apenas 47% das tacadas dele. Foi 47% só. Ele só acertava 47% das tacadas dele. Ele errava mais do que ele acertava. E o cara tava lá. E quando o cara se tornou o top 1 do mundo, do tênis, quando o cara se tornou o top 1, ele tava acertando em torno de 57% só. 57% de acerto e o restante era tudo erro. Então o cara errava o tempo todo. Tinha jogo que ele chegava lá e ele arrasava. Tinha jogo que ele saía derrotado. Entende a lógica? Então isso que a gente esquece essa necessidade. Você não vai conseguir ser superior sempre. Para você ser superior uma hora, você vai ter que cair outra. E assim é a vida. É a roda da vida. Ele fala assim, a roda da vida ela não é redonda. A roda da vida é igual se fosse um quadrado. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. O que importa é não parar. Beleza? Olha lá, próximo. Deixe ir a necessidade de ter mais. Normalmente é ter mais razão. Ah, não, eu não quero ter. Deixar ir a necessidade de ter mais. Não tem essa necessidade de ter mais, cada vez mais. Inclusive tem pessoas que falam, tem inclusive várias histórias no mercado financeiro que as pessoas falam desse jeito. A minha vontade de ter cada vez mais, justamente é a vontade que não me deixa ter mais. Porque por eu querer ter sempre mais, eu não arrisco. Por eu não arriscar, eu acabo não avançando. Como eu não avanço, eu também não tenho mais. É como se fosse uma incógnita. Ah, eu quero ter mais, mas eu também não quero perder. Como eu não quero perder, eu não tenho mais. Como eu não tenho mais, eu fico com medo de perder. E aí você fica naquele vai e vem, e você não consegue ir para lugar nenhum. E fica ali parado, patinando no mesmo lugar, sem saída. Próxima. Deixe de se identificar com base em suas realizações. Pare de ficar balizando você mesmo, muitas vezes. Pare de ficar se balizando pelas suas realizações. Inclusive, tem muitas pessoas que ele acaba se tornando ansioso, com medo de perder, por exemplo. Eu sou aquilo que eu fiz. Não, você não é aquilo que você fez. Muitas vezes, você já deve ter visto alguém, por exemplo, quem é você? Não, eu sou fulano de tal, porque eu comprei isso, que eu fiz isso. Não, você não é aquela pessoa. O que você aprendeu ao longo desse caminho? Quando você entender que, na verdade, o que você aprendeu no caminho vale mais do que você conquistou, mais do que as suas próprias realizações, ali o seu ego vai diminuir. O seu ego vai precisar menos de ser acariciado, porque você entendeu que o processo ele vai deixar você muito mais forte do que as próprias conquistas. Inclusive tem até, acho que é o... Hoje eu tô ruim de nome. Ele fala de jeito assim, o Thiago Nigro, ele falou assim, Thiago Nigro, se você não tivesse dinheiro, o que você faria? Ele falou assim, eu conquistaria tudo de novo. Porque a lógica do que eu tenho hoje é exatamente porque eu aprendi aquilo. Então, muitas vezes você vive em função daquilo que você tem, daquilo que você realizou, e muitas vezes você não aprende. A lógica é sempre essa. Aprenda mais e a realização é como se fosse consequência. O que você aprende no percurso é o que realmente você vai levar e vai agradecer e vai amar ter, na verdade. Inclusive, a maioria das pessoas idosas sempre fala, né, que eles amam mais, muitas vezes, claro que há sempre as exceções, eles amam mais o que eles aprenderam e as pequenas vivências do que propriamente as próprias realizações que eles tiveram. Então as pessoas amam mais as suas histórias. Então, e aí eu te pergunto, quando você chegar lá na frente, muitas vezes você focado ali somente em ter alguma coisa ou em ter razão, quais são as histórias que você vai ter para contar lá na frente? O que você arriscou? Por que muitas vezes você acabou deixando para trás só porque queria agradar os outros e tudo mais? Tá bom? E a outra é desapegue-se da sua reputação. Essa parece maluco, né? Fala, como assim? Não pode ter reputação mais não? Mas a lógica é exatamente essa. Se você quer abandonar, por exemplo, se você quer parar de depender do apoio dos outros, da sua família, se você quer o apoio, a primeira coisa que você tem que fazer
abandone ele. Parece meio contraintuitivo, mas é exatamente isso. Para você ter o apoio, você vai ter que abandonar esse apoio em determinado momento. Porque, normalmente, todo pai, toda mãe, toda família quer manter você num lugar seguro. Se você está lá andando de bicicleta e você fala que vai comprar uma moto financiada em 1000 vezes, eles vão dizer, você é doido, não faça um negócio desse, não, vai que você não consegue pagar. É sempre, a sua família é com todo amor, mas eles fazem isso, eles sempre vão querer manter você no lugar mais seguro. E qual é o lugar mais seguro? Ou é perto deles, ou é exatamente onde você está. Porque para qualquer lugar que você for, é perigoso. Lembra? Nós fomos ensinados sobre isso. É perigoso, você não pode sair para fora, você não pode ir ali. É instintivo. Então a sua família sempre vai manter você, vai tentar fazer de tudo com você, para que você fique perto. Isso a gente faz, e muitas vezes nós fazemos isso também. Nossos próprios filhos, a gente acaba fazendo. A nossa família faz isso. Quando você desapegar da sua reputação, eu não vou sair de perto do meu pai porque eu sou um muito bom filho, então eu quero ficar aqui, vai que eu magoo ele. Eu não quero sair de perto da minha mãe porque ela fala que eu sou a melhor filha do mundo. Eu não quero sair de perto do meu irmão, porque o meu irmão ele tem eu como referência. Eu não quero sair de perto aqui do meu vizinho, porque nossa, meu vizinho falou assim que eu nem vive se eu não... Você entende? Você vai criando aquela narrativa, que muitas vezes é só para convencer você mesmo. Você vai criando uma narrativa para se convencer a ficar naquele lugar. Eu não vou desagradar fulano. E a lógica é exatamente essa. Enquanto você ficar agarrado na sua reputação, enquanto você ficar agarrado nela, você não vai conseguir nada diferente depois. Tá bom? Inclusive tem até uma frase que tá lá, vou ler ela na íntegra, que é para não ter erro. Nesse artigo da USP, ele fala desse jeito assim, se tiver muito preocupado em como será percebido por todos, então você se desliga da intenção e permite que as opiniões dos outros o oriente. Se você ficar muito preocupado com o que os outros vão pensar de você, você não coordena a sua vida. Quem coordena a sua vida são os outros. Essa é a lógica. Enquanto você ficar pensando, e o que os outros vão pensar de mim, você, na verdade, não está vivendo. Você está vivendo a vida do outro. E aí vem aí tem a história do pescador. Não sei se vocês já ouviram a história do pescador com rede. O cara, não sei se é verídica, tá? Eu já ouvi essa história várias vezes e eu resolvi trazer ela para vocês hoje. Ela se encaixa exatamente no nosso contexto aqui de apoio familiar. Ou de apoio das pessoas e tudo mais. Tinha um cara que ele foi pescar. Ele chegou lá na praia e ele jogou a rede. Jogava a rede. Jogou a rede um dia e foi jogando e não vinha nada. E foi jogando e não vinha nada. E de repente ele jogou a rede. E aí começou a vir peixe. E ele falava, pessoal, vem aqui me ajudar. Pessoal, eu preciso de ajuda. Olha aqui, ó. Pessoal, e ninguém tava... Todo mundo falava, mas que esse maluco aí gritando na praia? Ninguém ia, a praia cheia de gente. E o cara lá puxando a rede. E puxando a rede. E o cara puxando. Pessoal, me ajuda. E de repente, começou a aparecer peixe na rede. O pessoal começou a ver peixe na rede. Quando começou a ver peixe, aí mais peixe. Daí eles perceberam que a rede estava cheia de peixe, que o cara não estava aguentando mesmo. Aí foi um ajudar, aí foi outro. Daqui a pouco estava uma multidão de gente, tudo ajudando o cara a puxar a rede. O que essa historinha nos ensina? Que, na verdade, você só vai conseguir o apoio da sua família quando você mostrar os peixes. Enquanto você estiver jogando rede, provavelmente ninguém vai te apoiar. Ninguém vai te apoiar. Quando eu fiz faculdade, muitas pessoas falaram que eu era louco. Quando eu fui trabalhar de pedreiro, as pessoas falaram que eu era louco. Quando eu fui trabalhar de professor, as pessoas falaram que eu era louco. Quando eu fui trabalhar de coach, as pessoas falaram que eu era louco. Boa parte delas, tá? Enquanto você estiver jogando rede, ninguém vai te apoiar. Ninguém vai te apoiar. Se você falar que vai casar, as pessoas vão dizer, você é doido. Se as pessoas falarem que você vai separar, as pessoas vão dizer, você é doido. As pessoas sempre vai ter alguém, enquanto você estiver jogando redes, sempre vai ter alguém para poder falar que você está errado, que isso aí não funciona, que isso aí não dá certo, que isso aí não serve. A hora que você começar a mostrar peixe, nesse momento, aí sim você vai receber o apoio. Vai receber o apoio de todo mundo? Não. Vai chegar um momento que você vai olhar e você vai falar assim, não. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, caramba, nós deveríamos ter apoiado ele antes, né? Então, para de pensar no apoio. Pense em como é que eu vou mostrar os peixes. Só isso. O que eu vou fazer que vai mostrar o peixe para essas pessoas? E aí vem eu chamo de 5 elementos.
Primeiro, tenha clareza do que você quer. Tenha clareza mesmo. Depois, defina o caminho. Qual é o caminho para mim conseguir isso que eu quero? Depois, comece a fazer o que tem que ser feito. Não estou dizendo para ninguém sair brigando com todo mundo, não, tá? É só para fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Pois tenha consistência. Porque se você, a maioria das pessoas começam a fazer as coisas e elas desistem pelo caminho, por quê? Porque falta apoio. Eu não tive apoio, então eu acabei desistindo. Eu não tenho, minha família não apoiou, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu comecei a fazer, mas daí ninguém me apoiou, eu peguei e desisti. Ninguém vai apoiar ninguém que não mostre peixe. E muitas vezes você se mostrar um peixe, a pessoa não vai acreditar. Lembre-se de uma coisa, assim, eu gosto daquela velha história. Muitas vezes a pessoa, ela demora 1 ano para estragar a própria reputação, ou para poder criar. Estragar não, na verdade eu não acredito em estragar a reputação. Você demora 1 ano para criar uma reputação. Quanto tempo você acha para criar outra? Se você criou a reputação de 1 ano de pessoas que só joga rede e não pesca, você vai ter que gastar mais o outro ano praticamente só jogando a rede com peixe, pescando peixe, para que a pessoa comece a acreditar em você. Então essa é a lógica muitas vezes. A gente não consegue passar pelo que a gente chama de consistência. Tenha clareza, defina o caminho, comece a caminhar e não pare. A consistência é que é a chave do negócio. Sempre será a consistência. Não foque no apoio. Pense só, o que eu vou fazer para poder mostrar o peixe? Qual vai ser a atitude com consistência que eu vou começar a fazer a partir de hoje para que lá na frente eu consiga mostrar o peixe? Lembre sempre que as pessoas não querem ver você jogando rede. Elas sempre vão criticar. Ainda mais, você pescava num laguinho, agora você está pescando na lagoa. Tá vendo que não tem peixe nessa lagoa? Normalmente é assim que as pessoas falam. Tá vendo que não tem peixe aí? Nós pescamos aqui há tantos anos, por que você vai pescar lá agora? Tanto tempo nós trabalhamos na roça, por que você vai trabalhar aqui agora na cidade? Tanto tempo nós trabalhamos na cidade, por que você vai vir trabalhar na roça? Você sempre vai sofrer isso. Isso aí faz parte da vida, tá bom? Fiquei com dúvida porque as pessoas vê o que vê e o que veste é não sua responsabilidade. Normalmente é isso. As pessoas... inclusive tem um conceito que diz o seguinte. Quando a gente vai falar sobre o ego. Uma coisa é o que você faz. Se você perguntar para 40 pessoas diferentes, quem é você? Você pega e manda uma mensagem para a pessoa. Ô fulano, eu gostaria de fazer um teste aqui. O que você acha de mim? Sinceramente. Mande para 40 pessoas. Eu sou capaz de duvidar que a resposta vai ser igual, todas elas. Porque a percepção das pessoas em relação a nós é totalmente diferente. De cada pessoa, ela tem uma resposta diferente. Cada pessoa nos vê de uma maneira diferente. E muitas vezes, se a gente tentar se balizar pelo que os outros pensam, inclusive você não vai conseguir andar para lugar nenhum, imagina. Fulano diz, rapaz, você é bom de conversa, então você tem que ser advogado. Fulano diz, não, rapaz, você é bom de cálculo, você tem que ser engenheiro. Fulano diz, rapaz, você tem que ficar aqui. Aí você fala, mas Douglas, eu vou fazer o que agora da minha vida? Entende? É sobre isso. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente de você. Quando a gente encontrar o que eu quero, o que eu vou definir o caminho, o que eu vou começar a fazer e o que eu vou ter consistência, ali o apoio dos outros ele acaba sendo, não vou dizer irrelevante. As pessoas que vão passando pelo seu caminho serão pessoas que vai só agregar, porque você vai só aprendendo. Isso mesmo. A maioria das pessoas, eu vou ser bem sincero, a maioria das pessoas duvidam da capacidade de todo. A maioria. São pouquíssimas pessoas que acreditam que o outro tem capacidade. Inclusive, a gente quando vai se balizar, por exemplo, normalmente nós temos a tendência seguinte. Eu acredito que fulano é bom, mas se ele for melhor do que eu já não acredito mais. É uma característica muito forte dentro do ser humano. Eu acredito que fulano é muito bom. Se ele começou a ser melhor do que eu, opa, já tem uma coisa de errado aí. O que será que ele está fazendo que não... Não, porque não é possível, a pessoa não pode... Você pode reparar, a maioria das pessoas tentam, a gente chama de balizar pela mente. Seres humanos, nós sempre tentando balizar por baixo. Se você está em cima, você fala que o de baixo é que não trabalha. Se você está embaixo, você fala que os de cima é que fica roubando e por isso que os de baixo não crescem. Você sempre tenta balizar pelo que você está. Se você está no meio... e as pessoas vêm subindo até chegar a você, pode ser incapacidade, inteligência, financeiro, tá tudo certo. A pessoa passou de você e fala, não, tem um trem errado. E aí você já começa a tentar puxar a pessoa de volta, porque você é a medida de você mesmo. Nós somos sempre a medida de nós mesmos.
toda vez que eu vou medir alguém, eu tento medir por quem? Por mim, porque eu sou a baliza. Eu sempre vou ter o ponto de referência para o que eu vejo na pessoa é sempre o eu mesmo. Dificilmente você vai conseguir. Não, eu vou dar característica para essa pessoa. A característica que você dá para ela, na verdade, ela diz mais sobre você mesmo. Porque você usa você como referência para poder balizar as outras pessoas. Então, fulano tem muita capacidade de crescer. Ou fulano não tem capacidade de crescer. O que eu estou dizendo é porque eu não acredito nele, é só isso. Mas a capacidade dele, na verdade, não sou eu que defino, tá? Inclusive, capacidade, Paulo Vieira fala muito sobre isso, que capacidade e habilidade é características que elas são adquiridas. Então, você pode nascer, e se você for analisar, todos nós nascemos sem habilidades algumas. Adquirimos habilidades e capacidades de fazer muitas e muitas coisas. Então, habilidades, inclusive por isso que eu falo, não se diz que alguém é mais capaz ou menos capaz. Eu digo que nesse momento essa pessoa tem certo determinado conhecimento. Nesse momento essa pessoa tem determinado conhecimento. Não existe mais e menos capaz. Existem pessoas que ainda não aprenderam sobre aquilo. Tem pessoas que conseguem levantar um prédio, tem pessoas que fazem uma cabana, tem pessoas que fabricam um carro. Qual é a capacidade? Um tem mais capacidade que o outro? Não, eles estão em área diferente, é somente isso. Então, se alguém olha para você e fala assim, você não tem capacidade de fazer isso, você fala assim, eu ainda não aprendi. Só isso. Porque nós todos somos, a capacidade e a habilidade são treináveis. E se estão treináveis, basta eu deixar tempo para aquilo que eu consigo me tornar uma pessoa muito capaz e muito habilidosa naquela área. Eu não sou habilidoso, vamos pegar em informática, eu não sou o cara mais habilidoso, mas me deu um ano só para me estudar sobre informática. Tenho certeza que eu vou ser muito melhor do que a média, porque eu vou me dedicar e vou estudar sobre aquilo. Inclusive, eu não sou um bom cozinheiro. Me dê um tempo, eu nunca vou cozinhar igual uma boa cozinheira. Por quê? Eu não vou me dedicar tempo a adquirir aquela habilidade, porque para mim não faz sentido. Entende? Então, capacidade é nada mais do que aquilo que a gente pode adquirir. Se as pessoas não veem capacidade na gente, mostre o peixe. Beleza? Por último, eu vou fechar com uma frase que eu gosto demais dela. Ela me ajudou bastante depois de um tempo a fazer com que eu andasse. Depois que muitas vezes você fala assim, nossa, tá difícil. Quando eu ouvi essa frase, vamos dizer assim, ela falou fundo. É o seguinte, quem precisa de autorização para fazer as coisas é criança. Adulto, ele não precisa de autorização. Ele precisa de gerar resultado. Mostrar o peixe. Então, nós passamos da fase de criança, nós não precisamos de autorização mais. Se eu quero algo, adulto, ele tem obrigação de gerar resultado. O que é gerar resultado? Isso é gerar resultado em qualquer área. Se eu decidir que eu vou ser uma ótima cozinheira, eu vou ser uma ótima cozinheira. Eu vou dar resultado. Eu vou mostrar para as pessoas que eu sou boa naquilo. Se eu decidir que eu vou ser um professor, eu vou mostrar que eu sou bom naquilo. Se eu decidir que eu sou uma boa dona de casa, minha casa será impecável. Então escolha aquilo em que você vai ser bom e mostra o peixe. Fala assim, não, eu decidi que eu vou fazer isso da minha vida. E eu vou ser bom. Vai ser com 1 ano? Vai ser com 2? Não. Vão acreditar? Dificilmente. Depois que vê o peixe, algumas vão. Mesmo assim, outras vão dizer, foi sorte.